Sexto mandamento da lei de Deus. Vamos lá. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero convidar você a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Já de cara te lembrando que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal, você pode se inscrever, tá? Ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos a nossa página no Facebook, você pode curtir e acompanhar por lá também. E se você tem alguma dúvida, sugestão, você pode enviar para nós através do 3651 3046, que é o WhatsApp aqui da paróquia, tá joia? Nós não fazemos o programa sozinho, contamos com a sua colaboração, com a sua ajuda, tá certo? E se você gosta do nosso conteúdo, acredita que alguém necessita escutar o que a gente fala aqui, né, sobre a doutrina católica, sobre catecismo, sobre a Igreja de Cristo, você pode compartilhar esse vídeo, tá joia? Se você está assistindo esse vídeo depois da Santa Missa, você pode se dirigir depois lá no YouTube, no canal Rosa Mística Pinhal, na playlist Nossa Igreja Católica. Lá tem todos os programas, desde o primeiro até hoje, tá? Você pode compartilhar esses vídeos com alguém que necessita conhecer melhor a fé católica, tá joia? Seja um missionário na vida dos seus irmãos e irmãs. Todos nós sejamos ajudantes de Deus a espalhar a sua palavra, a sua verdade, o seu ensinamento aqui na Terra. Tá joia? Dito isso, então, vamos para o nosso tema de hoje. Nós estamos caminhando durante já um certo tempo aqui no programa, falando sobre muitos aspectos da doutrina católica. Já falamos sobre a Quaresma, já falamos sobre tempo litúrgico, aquilo que a Igreja ensina, aquilo que a Igreja aprova, não é, em muitos aspectos, coisas que são básicas para a nossa fé. Porém, nesse período, nesses últimos programas, eu tenho falado sobre os 10 mandamentos da lei de Deus, né, sobre as tábuas da lei, aquilo que Deus revelou para Moisés e que serve para nós hoje e sempre, para nós seguirmos devidamente como cristãos católicos, apostólicos, romanos. E é isso que importa para cada um de nós, que nós sejamos merecedores dos céus, né, merecedores da vida eterna, por cumprirmos aquilo que Deus nos pede. Então, de modo especial, estamos dando atenção nesses últimos programas para os 10 mandamentos. Pretendo falar depois sobre os 5 mandamentos da Igreja, que têm, assim, uma igual importância, não é? Porque se a Igreja é o próprio Cristo, não é? Claro que os seus mandamentos também são válidos para nós. Então, estudando os mandamentos, nós sabemos o que Deus quer de nós, aquilo que Deus pede para nós como seus filhos. E hoje, de modo particular, estamos falando, né, vamos falar sobre o 6º mandamento da lei de Deus, que é não pecar contra a castidade. Nós temos traduções, não é, dos mandamentos, e originalmente lá em Êxodo está escrito: não cometerás adultério, tá joia? O que a Igreja hoje entende por não pecar contra a castidade. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 28, diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. É claro que não cobiçar a mulher do próximo é um outro mandamento, não é? Aqui, como diz para nós, no catecismo, o adultério é uma forma de pecar contra a castidade. Já começa daqui a nossa explanação sobre
a sexualidade. E o que seria a sexualidade do homem? Eu gostaria de começar falando sobre isso. Todos nós, homens e mulheres, somos chamados a termos uma sexualidade sadia, não é? É claro que Deus criou o homem e a mulher para que juntos formassem ali uma família e que constituíssem ali uma igreja doméstica, né? Como eu já havia dito em outros programas aí. E com isso, né, para que isso ocorra, o homem e a mulher devem usar a sua sexualidade para a procriação. E quando que um homem e uma mulher devem usar a sua sexualidade? Quando eles estão unidos pelo matrimônio. Veja que interessante, quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio, eles recebem ali de Deus um sacramento. Esse sacramento é indissolúvel. E o que acontece com esse sacramento que é indissolúvel? Significa que o ato sexual dentro do matrimônio não constitui pecado. Olha que interessante. Quando nós observamos bem antigamente, né, talvez quando nossos avós nos contam histórias, né, assim, sobre vida de casado, alguma coisa que a gente sempre ouve, era comum a gente entender que todo ato sexual era um ato pecaminoso, né, um ato nojento, vamos assim dizer, porque constituía ali um pecado, uma coisa grave diante de Deus, né? Meu Deus, eu estou fazendo sexo, né? Mas não. Quando você se une com o seu esposo, quando você se une com a sua esposa dentro do seu matrimônio, quando vocês têm o ato sexual dentro do matrimônio, ele não constitui pecado. Ele constitui ali um ato procriativo em si. O que vai constituir o pecado dentro do ato sexual no casamento? Quando o homem ou a mulher utilizam-se de métodos anticoncepcionais, tá? Que fique bem claro isso. Quando o marido, por exemplo, usa camisinha, ou quando a esposa usa anticoncepcionais, né, métodos que não deixam a vida procriar, vamos assim dizer, aí sim, então, esse ato sexual torna-se um ato pecaminoso, porque você está indo contra a vontade de Deus, você está indo contra aquilo para que o sexo foi criado, né? Que é justamente o ato procriativo. Tá joia? Vamos falar sobre isso um pouco mais a fundo em algum outro programa, sobre métodos anticoncepcionais, porque que a igreja não aceita, mas já deixando claro aqui, tá joia? E quando que a sexualidade humana ela deixa de ser sadia? Olha, aí que está o ponto-chave. Quando eu uso ela para o meu bel prazer, não é? Sem entregar esse prazer para o outro. Só que fique claro, tá? Eu entrego esse prazer para o outro dentro do matrimônio, dentro do casamento, que é para o matrimônio que o ato sexual foi criado, para a procriação humana. Quando eu, por exemplo, não sou casado, né, sou uma pessoa solteira, vamos assim dizer, e tenho relações sexuais com várias pessoas diferentes, com várias mulheres diferentes, talvez até outros homens diferentes, quando eu uso a minha sexualidade para o meu bel prazer, para me dar prazer, aí eu estou em pecado mortal e eu estou pecando contra o 6º mandamento da lei de Deus, né? Que é não pecar contra a castidade. Porque todos nós, seres humanos, somos chamados ao sexo também, mas só que é o sexo procriativo. E quando nós deixamos de lado esse lado procriativo, nós nos abstemos de relações sexuais, né? Nós nos tornamos castos. O Catecismo vai dizer aqui no seu capítulo 2348, né? Eu achei, que todo batizado é chamado à castidade. O cristão se vestiu de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o seu específico estado de vida. No momento do batismo,
o cristão se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. Mas espera lá então, Mário, você acabou de falar que dentro do casamento a relação sexual não constitui pecado? Não, não constitui pecado. Mas veja bem que toda forma de viver a sua sexualidade sadiamente torna-se uma forma de castidade, não é? Por quê? Se eu sou um padre, se eu sou uma freira, um religioso, eu cumpro, né, ali um compromisso de manter a minha castidade. Se eu sou um leigo, né, consagrado, eu também assumo ali a minha castidade. Agora, se eu sou casado, se eu recebi da igreja o sacramento do matrimônio, eu também assumo a minha castidade, porque eu assumo um compromisso com o meu cônjuge, né, com o meu esposo ou com a minha esposa, de manter relações sexuais apenas e tão somente com eles. Porque se eu mantenho relações sexuais com outras pessoas fora do meu casamento, eu estou quebrando este voto de castidade que eu fiz com o meu marido ou com a minha mulher. Olha que interessante. E eu estou pecando contra a castidade porque eu estou traindo o meu esposo ou a minha esposa. E isso vai contra o 6º mandamento de Deus, tá joia? Então todos nós, cristãos católicos, nós somos chamados à castidade. E nós temos aqui, né, algumas ofensas à castidade, como eu já havia dito agora há pouco. Uma das ofensas da castidade é a luxúria. A luxúria, inclusive, é um dos 7 pecados capitais. E o que seria a luxúria? A luxúria é quando eu tenho uma ânsia por sexo, é quando eu tenho um vício por sexo. E a luxúria também torna-se uma ofensa grave quando eu faço isso para o meu bel prazer, com outras pessoas de forma libidinosa, não é? Isso seria então a luxúria, que é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. Outra palavra interessante também. A relação sexual dentro do matrimônio, além de ser procriativa, ela une o casal, torna-se ali uma só carne em Deus. Gente, é tão lindo quando a gente conhece a nossa fé, quando a gente estuda sobre isso e quando a gente consegue enxergar Deus em todos os detalhes. Veja bem que eu estou falando sobre o catecismo da Igreja Católica, o que a Igreja nos ensina acerca da nossa doutrina, daquilo que nós acreditamos. Veja bem que eu não estou entrando aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus também vai dizer exatamente o mesmo, só que aqui são as palavras da Igreja. O que a Igreja, na sua maternidade, que a Igreja é nossa mãe, o que a Igreja nos ensina. Outra ofensa à castidade também é a masturbação. O que é a masturbação? Ela se deve entender por excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. E outra coisa que me leva à masturbação é a pornografia, Geralmente, quase 100% dos casos, a masturbação e a pornografia, elas estão inseridas no mesmo ato, A pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada, E ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal. O ato conjugal querido por Deus é o ato entre um homem e uma mulher. E esse ato sexual, então, dentro da pornografia, torna-se uma coisa não natural,
uma coisa que serve para exibição para terceiros, não é? E como que a pornografia é fácil hoje para os nossos jovens consumirem, não é? A internet ela veio para ajudar em muitos aspectos, mas também veio para dificultar muita coisa, não é? E uma das coisas que ela mais dificulta é o acesso fácil à pornografia, que também, em 100% dos casos, vem associada também à masturbação, que são ofensas contra a castidade e contra o 6º mandamento da lei de Deus. Outra coisa também é a fornicação. Olha que palavra interessante, hein? Talvez muitos não saibam o que significa fornicação. A fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. Então, o que a fornicação significa? É quando, por exemplo, um casal de namorados pratica relação sexual. Mas eles não estão juntos, né? Se eles são namorados, né? Eles não estão juntos para isso? Não estão juntos porque não são casados, não receberam o sacramento do matrimônio. Então, quando um homem e uma mulher, mesmo se estão namorados há muitos anos, se eles praticam relações sexuais, eles estão pecando contra a castidade através da fornicação. Porque, vamos assim dizer, bem entre aspas, eles não estão autorizados a praticarem o ato conjugal, né, o ato sexual dentro do casamento. Por isso, então, que remete ao pecado contra a castidade. E a última linha diz, né, além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. O que significa isso? Pedofilia, corrupção de jovens, corrupção de crianças. Então, quando vem atrelado a isso, torna-se ainda escândalo. E o escândalo é um pecado mais grave do que um pecado mortal. Porque o escândalo, ele vai tirar das outras pessoas a capacidade, talvez, de acreditar naquilo que elas estão acostumadas a ver. Né? Em outras palavras, o que seria um escândalo? Quando eu fico escandalizado com alguma coisa, né, aquilo me deixa atônito, me deixa, né, completamente fora da realidade. Então, quando um pecado assume a gravidade de um escândalo, não é? A gente tem que entender escândalo aqui como um processo, né? Quando um pecado torna-se um escândalo, ele tira de outras pessoas, talvez, a capacidade de acreditar em Deus, por exemplo, né? Olha só como é que é grave isso aí. E a última ofensa que o catecismo nos traz aqui, aliás, a penúltima ofensa, é a prostituição, não é? A prostituição vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida assim ao prazer venéreo que dela se obtém. Aquele que paga, né, peca gravemente contra si mesmo, viola a castidade a qual se comprometeu em seu batismo e mancha seu corpo, templo do Espírito Santo, tá? Nós vemos isso aí lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 15 a 20. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, a prostituição, ela tem dois caracteres de pecado, né? Primeiro, da pessoa que se prostitui. Muitas vezes a pessoa que se prostitui, ela se prostitui por necessidade. Outras se prostituem porque elas gostam da prostituição. Tem que ver os dois lados, né? E aí volta naquilo que eu disse no programa anterior, né? Que Deus conhece os corações dos seres humanos. Só Deus conhece o que se passa dentro de cada um. Então, quando uma pessoa se prostitui porque ela gosta, é diferente de uma pessoa que se prostitui por necessidade, por passar fome, por passar qualquer tipo de coisa que ela precisa daquilo para sobreviver.
entendeu? É bem diferente. E o outro caráter de pecado dentro da prostituição é a pessoa que paga para se prostituir, porque a pessoa que paga para uma prostituta ou um prostituto, ela também se configura na prostituição, porque ela está pagando para pecar, né? Quanto que o Padre Léo falava isso para a gente nas suas pregações. O pecado hoje é tão natural que a pessoa paga para pecar. E a prostituição é um caso que se configura a isso, não é? Então eu também entro na prostituição quando eu pago para poder pecar com determinada pessoa, tá? Só lembrando então, né, a questão assim da prostituição. Deus, apenas Deus conhece o coração das pessoas e aquilo que se passa no seu interior. Tá joia? Então, a última ofensa grave contra a castidade seria justamente o estupro, né? O estupro designa a penetração à força, com violência na intimidade sexual de uma pessoa, fere a justiça e a caridade, tá? O estupro lesa profundamente o direito de cada um ao respeito, à liberdade, à integridade física e moral. Provoca um dano grave que pode marcar a vítima por toda a vida. É sempre um ato intrinsecamente mau. Mais grave ainda é o estupro cometido pelos pais, né? Olha só, ou educadores contra as crianças que lhes são confiadas. Então o estupro é isso. O estupro é quando eu forço uma penetração em uma mulher contra o consentimento dela, mas também há o caso em que há o estupro de mulheres contra homens, né? Parece um absurdo, mas existe, né? Eu já vi casos na internet, notícias sobre homens que foram estuprados por mulheres, e isso existe, tá joia? Então, o estupro ele é intrinsecamente mau, justamente porque eu faço isso contra o consentimento. E olha só, atente-se que o estupro pode ser mal também dentro do casamento, não é? Se você é casado, se você recebeu o sacramento do matrimônio e você ali força uma relação sexual com a sua esposa, você também está cometendo estupro, não é? Porque lembre-se que o matrimônio é a união conjugal de um homem e uma mulher. Quando eles estão em um ato sexual, eles são apenas uma carne. E nessa uma carne, né, nessa união, há ali algo que é querido por Deus. Então, se você força uma coisa que não é para acontecer naquele momento, né, se a sua esposa não quer, meu caro, não force, tá? Não queira fazer algo contra a vontade dela, porque isso pode configurar estupro, tá joia? É o Catecismo da Igreja Católica que nos ensina isso. Então é isso, né? Eu espero que no programa de hoje a gente tenha conseguido compreender um pouco sobre o que é pecar contra a castidade. Gente, eu quero deixar claro que para cada mandamento da lei de Deus são inúmeras páginas que o Catecismo nos traz, mas eu me atento apenas ao básico, né? E olha que esse básico é muito já. Porque se eu fosse explicar deliberadamente sobre todos os aspectos de cada mandamento, seriam muitos e muitos e muitos programas para a gente entender o que o catecismo nos pede. Mas nada impede que você adquira o catecismo da Igreja Católica para você estudar em casa, não é? Não é um livro difícil, não é uma coisa de 7 cabeças, né? Nossa, o catecismo é muito difícil de estudar, de ler. Não é, tá? Se você pegar um pedacinho por dia para você ler, como você lê a Bíblia, né, você pode fazer as duas coisas. Ler um pedaço da Bíblia, um pedacinho curto, e ler um pedacinho do catecismo. Gente, é muito bom, não é? Não é uma linguagem difícil, uma linguagem acessível para que qualquer pessoa entenda aquilo que a igreja ensina. Tá joia? E se você ficou comigo até aqui, eu agradeço a sua audiência, né? Agradeço que você esteja conosco aqui aprendendo mais sobre a Igreja de Cristo. Nos próximos programas continuaremos falando ainda sobre os mandamentos da lei de Deus. A você, um forte abraço, fique com Deus,
Um beijo para você, para sua família. Fique sempre conosco aqui na TV Rosa Mística, acompanhando a Santa Missa, inclusive agora em tempos de pandemia, né, que nós estamos aí dentro de um decreto estadual, que nós estamos fora da Santa Missa. Então vai passar, isso vai passar, gente, com certeza, mas fique conosco, acompanhe sempre a Santa Missa aqui pela TV Rosa Mística e, é claro, o nosso programa Nossa Igreja Católica, que volta terça-feira que vem. A todos um forte abraço e até lá!